Mega Man. Então, eu não sabia nada sobre essa franquia. E pelo que eu via, era um moleque com um canhão no braço dando tiro em geral. E que tem jogo pra caramba. E quando eu tava procurando jogos pra jogar, eu tive o seguinte diálogo com o meu amigo. E eu disse que eu não entendia nada de Mega Man. E ele disse que podia começar por ali mesmo. Mas enfim, se prepara, porque o jogo que eu vou analisar é Mega Man X de Super Nintendo. O jogo começa mostrando as especificações do protagonista, o X, que vou chamar de Mega Man porque eu sempre chamava ele assim. Então é. E de repente um aviso aparece, onde diz que o Mega Man é o primeiro da nova geração com uma característica inovadora, a habilidade de pensar e tomar as próprias decisões. Mas isso seria perigoso caso ele quebrasse a primeira regra da robótica. Um robô nunca deve machucar os seres humanos, e ninguém no mundo conseguiria o parar. E só em 30 anos essa confiabilidade seria segura. Mas infelizmente o doutor que criou ele não estaria vivo até lá. Então ele decidiu selá-lo em uma cápsula que vai testar seus sistemas internos, até que tudo esteja seguro. E somos jogados para o menu, onde tem 3 opções: começar o jogo, password, e ela serve como um negócio para você continuar o progresso de onde você parou, e opções. Mas enfim, todo começo de fase de Mega Man ele aparece com um teleporte. E seus comandos são básicos: andar, pular e atirar. Com até então o diferencial que ele consegue escalar paredes, e isso é muito da hora. Isso dá um grande diferencial pra gameplay, e não fica um padrão de jogo de plataforma genérico. E o seu tiro pode jogar até 3 tipos de projéteis diferentes. Tem o normal, e também tem como carregar o golpe, onde tem o tiro médio e o tiro forte. E sobre o mapa, ele é bem bonito. É uma grande cidade e que tá toda destruída por esses robôs, que são os inimigos das fases. E a música, na moral, eu virei fã das músicas do Mega Man. Sei que não é desse jogo, mas tem um personagem chamado Proto Man. E ele tem esse tema, que tá no meu top músicas de Mega Man. Chegando no trajeto final, uma nave surge e ela fica invocando esses robôs com carros. E quando você derrota 3, o boss da fase aparece. E seu nome é Vile. E sem brincadeira, ele já avança com tudo com seu robô gigante e sem chances, ele prende o Mega Man em uma armadilha elétrica. E o segura e diz: seu pedaço de sucata, você achou mesmo que poderia me vencer? E perto do fim, surge um tiro e acerta o Vile que faz ele recuar. E quem deu esse tiro era Zero, um outro robô parecido com o Mega Man. Vendo que ele não teria chance contra os dois, ele foge. O Mega Man fala que não estava forte o bastante para vencê-lo, mas o Zero fala que já deveria saber que ele não era capaz de ganhar, já que o Vile foi designado a ser uma máquina de guerra. E o Zero conforta dizendo que ele ainda não atingiu sua força total, e que os equipamentos designados para ele, com certeza se tornará mais forte que Zero. E agora o robô vermelho vai patrulhar a base de Sigma, o vilão final do jogo, para coletar o máximo de informação possível, e vai estar esperando o Mega Man quando estiver pronto e vai embora. E o Mega faz o mesmo. E agora toda vez que perdemos todas as vidas ou passamos de fase, sempre vamos voltar para essa tela, onde tem esses bichos, que são os chefes finais de seus respectivos estágios. E quando eu tava vendo os estágios, eu sem querer clico na fase do polvo e sou jogado nela. E o seu nome era Launch Octopus, e grande parte dela se passa debaixo da água. E na superfície, avançando, tem essas tartarugas que atiram bombas, esses troços aqui que deslizam na água, e aqui você tem que tomar cuidado com os espinhos, porque isso aqui é hit kill. E às vezes quando você derrota um inimigo, ele dropa a cura, que vai de um pequenininho que cura pouco ou do grande que cura bastante. E entrando debaixo da água, surge esse submarino que invoca esses bichos. E tem um ventilador que te puxa ou te joga pra longe. E aqui foi complicado, porque às vezes eu conseguia fazer frame perfect e conseguia pular na parede. E nas outras vezes não.
Mas após ganhar, perto do fim tinha esse bicho, onde ele ficava flutuando e entrando no chão. E seu ponto fraco era no rabo e na cabeça. E finalmente chegamos no chefe, que já aparece fazendo emote e... Oxi! Então eu voltei pro lobby e fui tentar de novo. E perdi outra vez. E depois disso eu fiquei pensando, não, eu vou mudar de fase e agora vai ser tranquilo. Eu perdi de novo. E teve algumas vezes que eu tava quase ganhando. E aí depois de tantas mortes eu fiquei confuso, porque tava muito complicado. E depois eu vi um vídeo onde as pessoas geralmente começam as fases do Mega Man X. E todos iam pela do Pinguim. Indo pra fase do Tio Pinguim, é um lugar de gelo onde tem esses robôs que atiram madeiras, essas abelhas, coelhos e outros bichos que aparecem em outras fases. E entrando numa caverna, eu acho uma cápsula, que toca uma gravação do criador do Mega Man, Dr. Light, onde que ele conta que deu a habilidade de autoconsciência pra ele, e que esperava que o mundo desse uma escolha de vida pacífica para o Mega Man. Mas o doutor disse que seu destino era outro, e que era de lutar. E o doutor escondeu cápsulas como essas em outras fases, e disse que era pra entrar nessa cápsula para receber um boost na sua velocidade. E agora, o Mega consegue usar um dash, e com esse poder ele conseguiria passar facilmente do boss do ato. E sobre ele tem golpes tranquilos. Ele solta essas bolas de gelo, ativa um botão que te joga pra longe, consegue invocar essas estátuas de gelo, e já que ele é um pinguim, ele consegue deslizar no gelo. E cara, se os outros bosses eram chatos e difíceis, depois de derrotar o pinguim só foi curtição. E sempre que derrotamos um chefe, a gente pega a arma dele. E essa aqui foi a Shotgun Ice, onde ela tira essa bola de gelo e quando bate na parede, ela espalha. Agora é o seguinte, já que eu não sabia a ordem certa, eu tive o seguinte raciocínio. Eu via no mapa os estágios mais próximos dos outros, ou seja, o ato mais próximo do pinguim era a do Sting Chameleon, e eu iniciava ela. O design do lugar é uma floresta, e os bichos dela são os gigantes, com o adicional que tem esse carinha com escudo. E nessa parte você controla o mesmo tipo de robô que o Vai usava. E aqui é só avançar enquanto você só fica pressionando o botão de soco. E dentre todos os 8 chefes, esse foi o mais complicado, viu? Já que ele ficava invisível e ficava se movendo entre as vinhas, invocava espinhos do teto e usava essa linguada que era difícil de desviar. E já que eu morri muito, eu voltei pro lobby e tive que refazer a fase do zero de novo. E no meio do caminho eu tentei subir essa parede pra ver se tinha algo. E tinha! Era um boss secreto. E seus ataques eram 2. Ficar pulando e usar essas garras pra te agarrar. E esse robô tava protegendo uma cápsula, e que ela dava ao Mega Man uma armadura que reduzia o dano. E isso ajudou bastante na luta contra o Camaleão. E tentando pra cacete, eu consegui ganhar dele e pegar o Chameleon Sting, que é um tiro triplo. E o próximo que eu fui foi o Polvo de novo. E finalmente eu tive minha vingança contra ele. Vingança. E uma batalha épica aconteceu contra o robô, ao ponto de eu ficar um hit da morte. Pego o Hormin Torpedo, que é um tiro teleguiado. E o próximo é o Flame Mammoth. E seu local é uma fábrica de robôs, e que vale destacar é que eu peguei esse coração, que aumenta a minha vida. E eu peguei essa coisa aqui, que vai ser muito importante no futuro. Lembre-se dela. E também tem um minerador que joga picareta. E ele me lembrou o Steve do Minecraft. E o Mammoth aí tem 3 golpes, mais um adicional que é essa esteira aqui. E a primeira é um pulo, a segunda é essas chamas, e a terceira é essa graxa que te prende no chão. Foi fácil e eu ganhei de segunda. E ele dá o tiro mais quebrado do jogo, o Fire Wave, que é um lança-chamas que dá um dano contínuo. Se liga nisso! Agora é um gorila, e ele é o Spark Mandrill, e novamente é outra fábrica. E tem esses tubos que soltam eletricidade e que dá dano. E às vezes o lugar fica escuro, e aparecem esses vagalumes que às vezes iluminam o cenário. E descendo um nível, tem esse bicho aqui, o Thunder Slime. Que eu fiquei com medo de seus golpes, mas ele nem foi difícil. Só alguns tiros com míssil teleguiado e eu ganhei. Peguei outra vida e agora o boss. Que aqui eu descobri que cada chefe do jogo tem uma fraqueza pra cada arma. E o gorila toma muito dano pra de gelo e o congela.
Tanto que essa luta foi a mais rápida que eu tive. E eu nem consegui entender os golpes dele porque eu não deixei ele se mexer. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é seu, é? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu? Que eu não posso jogar? Filha da puta. Olha pra isso aí. Pegando seu tiro, o Electric Spark, ele joga uma bola de energia e caso bata na parede, ela se divide em dois. Agora o Storm Eagle. E seu mapa é uma fortaleza aérea. E que quando eu tô falando isso, me lembrou a Flying Battery Zone de Sonic 3 e Knuckles. E na hora que eu tava explorando, tinha esses tonéis com aviso de inflamável. Então eu uso tiro de fogo e descubro outra cápsula. Que agora ela me dá um capacete que me ajuda a quebrar esses blocos. E após chegar na porta do boss, a parte de cima explode e voando surge o Storm. Que tem um canhão de ar que te joga pra longe, ele bota um ovo que sai passarinhos e... Voo de ação! Voo de ação! Bom, ganhei o Storm Tornado, que é um tiro de ar que também dá um dano contínuo. Agora partiu de novo a do Tatu. E seu local é uma mina de exploração, que tem bastante Steve, morcegos e esses carrinhos que servem como meio de locomoção. Voltando pra luta, ele dá essas roladas que quica na parede, tira os padrões, e caso você use o tiro forte, ele absorve o tiro e solta tudo de novo. Isso por causa de seu escudo. E para destruir ele, tem que usar o tiro elétrico para quebrar seu escudo. E já que estava bem preparado, eu ganhei mais tranquilo. E o seu tiro é o Rolling Shield, que seu formato é de bola e quica uma vez na parede. E por fim, o último chefe desses 8, o Boomer Kuwanger. E seu ato é uma fortaleza. E subindo todos os andares, por fim, luto contra ele. E seus golpes são um teleporte, um dash e o boomerang que ele lança. E tava usando todos os tiros e novamente eu ganho com 1 de HP. E sua arma é o Boomerang Cutter, que o nome já tá explicando tudo que ela faz, então... né? E finalmente vamos para a reta final, para a base do Sigma. E chegando lá, o Zero já estava esperando o Mega Man e disse que ia na frente. Começando agora o estágio. E que tem essa parte aqui do elevador. Pra isso, cara, como, porra? Dá pro cara pular aqui, dá não dá, velho, não tem como. Após subir tudo, o Vile aparece novamente e o Zero disse que se encarregava dele e os dois vão para uma arena. E ouvindo os barulhos de tiro eu pensei o seguinte, caraca mano, o Zero deve estar detonando o Vile, velho. Deixa eu ver isso daqui. Ah, tá de sacanagem, né, Zero? E temos uma revanche de novo contra o Vile. Que tem esse momento que eu fiquei usando o tiro do Tatu e por causa disso ele não chegou perto de mim. Mas meus tiros acabaram e ele começou a me espancar. E me prendeu de novo na armadilha. Mas então ele me pega mó bonitinho e coloca eu ali no canto. E de repente o robô vermelho sai da armadilha e dá uma de Vegeta e se explode. Mas ele só levou o robô gigante e o Vile tava normal. E agora sim a luta de verdade começa. Ele fica dando esses tiros, ele voa e joga essas bombas e fica dando dash. E foi complicadinho, mas depois de algumas tentativas eu consigo ganhar. E depois do combate eu fui ver como o Zero tava. E suas últimas palavras foi dizendo como o Mega Man se tornou mais forte que ele. Mas mesmo assim ele não teria chances para vencer o Sigma. Então por isso ele entregou seu canhão de arma e agora o tiro base do Mega Man tem um 4º nível. E depois de derrotar novamente os bosses das últimas fases, eu enfrento essa aranha desgraçada, que ela dava muito dano. Tinha um padrão esquisito e invocava essas mini aranhas, que eu passei minutos e pareceram dias. Tava tão complicado que eu tive que voltar para as outras fases para me aprimorar. E mesmo assim, esse bicho foi difícil. Ele tá no top 3 mais difíceis desse jogo. Eu odeio essa aranha. E várias fases de boss rush de chefe que eu já enfrentei. E tem um novo agora, que é essa parede aí, que tem 4 movesets. Seus olhos mudam de cor. Verde é um tiro, azul ela segue o personagem,
e o vermelho é uma junção dos dois. Para dar hit, você tem que esperar essas paredes se fecharem para assim seu nariz ficar se mexendo, onde é seu ponto fraco. Mais boss rush e o último chefe, que é esse carrinho que se divide em dois e vai de um lado pro outro. E caso você fique no meio delas, ele te esmaga. E também tem esse tiro de plasma aí, mas é só você ficar subindo na parede que você fica tranquilo. E depois de tanto esforço e uma perca de um grande amigo, finalmente vamos pro ato final. Onde eu subo tudo e chego no topo, onde Sigma finalmente aparece. E disse que poderia derrotar ele ali facilmente, mas deixaria seu pet, já que ele sabia lidar com traidores. E a primeira luta, que é contra o cachorro, começa. E seus movesets são até que bem variados. Ele tem esse lança-chamas que tem dois tipos, o de longe e um caso você fique muito grudado na parede. Também ele joga essas bolas elétricas e fica pulando de um lado pro outro sobre as paredes. E sua fraqueza, eu acho que é o tiro padrão, já que eu dei bastante dano nele. E agora a luta contra o Sigma da Bahia, que de verdade isso é uma luta nível Elden Ring, que tem um padrão quase imprevisível pra quem joga as 10 vezes contra ele. Eu precisei de mais de 10 vezes pra decorar os padrões dele. E olha que nem consegui decorar tudo. E sério, passei dias nessa fase. Difícil pra cacete. E quando eu pensei que tinha acabado, ele tinha uma última forma. E essa última parte, ele tem essas mãos que atiram raios e que dá pra usar como plataforma. Também tem esses plasmas e esses lança-chamas. E que, de novo, eu perdi várias e várias vezes. E o problema de verdade era o segundo estágio dele, já que eu ficava com pouca vida e a lapada que ele dava no terceiro era muito alta. E após várias tentativas, eu parei por um tempinho de jogar. Então eu falei com meu amigo sobre minha situação, e ele disse: "Você tá usando o subtanque pra recuperar sua vida?" E eu fiquei: "O quê?" E então eu fui depressa pro jogo e tentei de novo contra o Sigma. E no terceiro ato, quando eu tava com pouca vida, eu abri o menu. Tá de sacanagem. Eu tive um mix de emoção entre aliviado e puto, mas também um de agora você vai ver. E após muito tempo, e com isso, o Mega Man foge da base e ela é toda destruída. E um diálogo surge, e que em resumo é: o Mega Man se perguntava se tinha outra maneira de ter parado essa guerra, e várias outras perguntas pairam sobre sua mente. Será que essa dor acabaria? Ele continuaria a ter que ir lutando? Mas só talvez o booster em sua mão saiba disso. Mas no fim, o Sigma aparece de novo, dizendo que ainda não tinha acabado e que ele voltaria mais forte em breve, acabando Mega Man X. E cara, entre todos os jogos que eu gravei no meu canal até agora, esse foi o melhor. Sua progressão é muito boa e te prende do começo ao fim, dando vontade de zerar quando você começa a jogar do começo. Entende o que eu quero dizer? Tá provavelmente entre top 1 jogos que eu gravei no meu canal até agora. Então dá uma chance pro jogo, vocês vão gostar se você nunca jogou Mega Man. Tanto que eu virei até fã da franquia, vou começar agora a pesquisar mais sobre a lore do jogo. Mas enfim, obrigado por ter assistido o vídeo. Meu nome é Makani e te encontro no próximo vídeo.